Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de alegria, dia de festa, dia da Eucaristia, dia de nós celebrarmos a família. Como é bom nós podermos estar juntos mais uma vez. Nós iniciamos o ano outro dia, não é mesmo? E nós vamos então ouvir a palavra de Deus que a igreja nos propõe para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para a nossa instrução nesse dia. Está em Mateus, no capítulo 4, versículos de 12 a 23. Mateus 4, 12 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, agora e sempre. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. Nós celebrávamos no primeiro domingo do ano, o dia de Maria, Santa Mãe de Deus. No domingo seguinte, dia 8, nós celebramos a Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus entre o povo. E depois, no domingo passado, nós víamos quando João Batista encerra a sua missão e ele apresenta Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E hoje nós vamos então refletir sobre este chamado de Jesus. Jesus que começa a chamar os discípulos para fazerem parte do seu núcleo apostólico, do seu núcleo
anunciador da salvação ao mundo. E aqui, meus irmãos, minhas amadas irmãs, nós vemos quem eram os escolhidos do Senhor. Quem eram aqueles que Jesus chamou para continuar a sua missão, para conduzir a igreja. Jesus sabia que ele iria permanecer por pouco tempo aqui na terra, fisicamente. Então, a obra dele é imensa. O seu plano de salvação, o plano de salvação de Deus é grandioso e é para sempre. E Jesus, como iria passar pouco tempo aqui, então ele teria que alicerçar a sua igreja para que esta igreja fosse a continuação do anúncio de Jesus, que ela fizesse ecoar para todo o resto da vida, até a consumação dos séculos, ressoar aqui na terra a palavra de Deus. E ele começou então não com aqueles que eram estudados, com aqueles que eram formados, mas ele começou com pessoas muito simples, com os pescadores. Nós conhecemos, né, irmãos, alguns pescadores, e nós vemos como é a vida desses pescadores. São pessoas muito simples, né, pessoas pobres muitas vezes, e pessoas que são também, têm uma lida com as pessoas, uma forma dócil, né, de tratar com as pessoas. E Jesus, então, escolheu homens assim. Primeiro, ele ia passando e ali viu quem? Simão e André, o seu irmão. E eles estavam lançando a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse para eles: vinde após mim, siga-me. E eles, na mesma hora, eles abandonaram o que estavam fazendo e o seguiram. Caminhou mais um pouco e encontrou mais 2 irmãos ali, que eram filhos de Zebedeu. Encontrou ali Tiago e João. E da mesma forma, eles deixaram aí a barca, deixaram seu pai, eles estavam consertando as redes e eles foram seguir a Jesus. E eles, na mesma hora, então, tiveram suas vidas transformadas. Eles saíram daquela vida que eles levavam para serem, então, pescadores de homens. Jesus disse para eles: venha após mim e farei de vós pescadores de homens. E é interessante, amados irmãos e amadas irmãs, o que Jesus diz aqui no versículo 17, aonde estava citando o livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 1, que ele dizia, né? Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. E desde então, Jesus começou a pregar. E ele dizia na sua pregação: convertei-vos ou fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Jesus estava querendo dizer com isso, não era que o mundo ia acabar, mas que é preciso viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus é deixar-se
conduzir pelo Rei Jesus. Mas para fazer isso é preciso mudar de vida, é preciso deixar alguns vícios, é preciso deixar as amarras que nos prendem ao mundo para poder entrar no reino de Deus, o reino que Ele preparou. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Fazei penitência, quer dizer, renunciai àquilo que você está agarrado para poder fazer a vontade de Deus. Como Jesus passou pela praia, encontrou os pescadores, os chamou para serem pescadores de homens. Jesus passa hoje na nossa vida e Ele nos chama também a sermos instrumentos dele neste mundo que vive ainda nas trevas e que precisa de ver esta grande luz que é Jesus. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha do mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz. E esta grande luz que resplandece é a que muda a vida das pessoas, é que dá a verdadeira e plena felicidade para as pessoas. E que muitos ainda não se abriram, não conheceram, ou não conhecem, não acreditam, porque não há quem anuncie para elas. E nós estamos sendo chamados hoje para sermos também seguidores do Senhor. Eu não sei o que você faz, eu não sei como você vive, mas eu sei que Jesus conta com você. Eu sei que Jesus também chama você. E você talvez tenha tapado seus ouvidos com muitas coisas, muitas preocupações, muitos afazeres, muita ganância, às vezes, muita contaminação mundana, promiscuidade, etc, etc, etc. Tem tapado os ouvidos e não tem escutado a voz do Senhor. Ele está te chamando hoje. Vinde após mim. E eu farei de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ouça essa voz, diga sim ao Senhor. Levante-se agora mesmo, não fique protelando, procrastinando o seu sim, a sua decisão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha um excelente domingo, que você busque a Eucaristia hoje, que você receba Jesus, o pão da vida, em sua vida. Fique na paz do nosso Deus, com a bênção do Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria!